A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quem vos fala aqui é o professor Esmeraldo, participante muito ativo de muitos e muitos anos da Escola Bíblica Dominical. E achei por bem estar cooperando com os nossos queridos professores em agrupar, construir mais informações nos comentários bíblicos para lhe auxiliar nessas matérias, nessas aulas. É importantíssimo salientar que esta lição de suma importância para nós tem nos trazido grandes conhecimentos para que assim melhor possamos servir ao nosso Deus. Estamos já aí no finalzinho do nosso trimestre, faltando apenas uma lição após o estudo desta para concluir o nosso trimestre. E logo estaremos estudando um novo tema tão importante para o nosso enlevo espiritual. A nossa lição que estaremos estudando é a 12ª, que tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É exatamente sobre esse tema que iremos discorrer na nossa aula. Eu quero pedir para você que é novo ainda aqui, que se inscreva em nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha e também possa participar aí nos seus comentários. É importante para nós e assim podemos melhorar cada vez mais o nosso ensino e aprendizagem. A nossa lição, ela está baseada, é claro, em Esdras capítulo 9, versículos 1 ao 4, Neemias capítulo 13, 23 até o 26, Neemias 9, 38, 10, o versículo 1, 29 e o 30. Não estarei lendo, apenas comentando os fatos expostos, trazendo algumas coisas novas para a nossa compreensão e ao mesmo tempo ganharmos tempo, é claro. Bom, é um assunto bastante complexo para os nossos dias atuais, o qual vivemos, chamados pré-modernidade, ou como afirma Balmer, modernidade líquida. Estamos tratando de um tema de cultura diferenciada e também de uma crença diferenciada. Estamos falando do judaísmo, uma religião diferenciada. Lembrando bem os senhores, como é de conhecimento, o cristianismo saiu do judaísmo. E essa migração ela começou logo cedo, isso aproximadamente no ano 48, 49 da era cristã, quando Paulo, junto com os demais apóstolos, principalmente Tiago, que encabeçou este grande concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, tratando-se exatamente dessas problemáticas, judeus, gentios. Devemos tomar como pano de fundo esses assuntos logo do primeiro século e hoje, século XXI, quantas coisas mudaram, principalmente sobre esse tema que nós vamos comentar. Bom, como nossos queridos irmãos têm o conhecimento, Esdras e Neemias, eles estavam ali estabelecendo, vamos dizer, a segunda reestruturação do povo judeu, pós-cativeiro, A primeira, desde Moisés, quando estabeleceu a lei lá no Monte Sinai, depois de toda a sua reestruturação deste povo na aplicação da lei, suas desobediências, a consequência foi o cativeiro. 70 anos passaram no cativeiro. Nós vemos que Zorobabel, filho de Sealtiel, juntamente com Josué, eles retornaram sobre o decreto de Ciro. Passado aí em média 80 anos, nós vemos que chegou a Jerusalém para ensinar a lei do Senhor Esdras. E 13 anos após, Neemias, isso aproximadamente no ano 444 ou 445 a.C., como alguns estudiosos biblistas assim nos ensinam. Nós vemos que os problemas relacionados a esta nova etapa da reconstrução deste povo pós-cativeiro eram os mesmos problemas que haviam acontecido no tempo da primeira dinastia, vamos dizer, desde os tempos de Moisés até o cativeiro, esses mesmos problemas vinham acontecendo.
Muitos judeus não estavam observando a lei do Senhor. E estes problemas geralmente se manifestavam na população de destaque, por exemplo, o rei Salomão. O rei Salomão teve diversas mulheres, é claro, questões políticas, sociológicas, isso nós sabemos que havia necessidade de, nessas alianças com outros povos, para manterem a paz, eles davam em casamento suas filhas. E Salomão deixou-se levar por esta vaidade, e o seu fim, na verdade, foi até triste, como nós acompanhamos através da história bíblica. O outro rei também que cometeu essa fatalidade, vamos assim dizer, foi o rei Acabe, né? 1 Reis 18 a seguir, ele casou com Jezabel, a rainha dos Sidônios, e ali ele teve dificuldade, porque esta mulher introduziu no meio do povo de Deus a idolatria, a adoração a falsos deuses, e também levantou falsos profetas e terminou por destruir muitos profetas verdadeiros do Senhor. Estas são consequências dessa união relacionada a povos estranhos, e que na verdade muitas vezes Deus estava condenando por sua palavra. Isso nós vemos em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 6, onde Deus fala abertamente que não deveriam haver essa mescla, esta mistura com os povos estrangeiros, não deveria dar os seus filhos em casamento, nem tampouco tomar os deles, para que assim mantivesse esta linhagem, a linhagem do povo de Deus. Bom, nós encontramos algumas diferenciações entre o povo judeu e o cristianismo, qual nós estaremos falando no decorrer do nosso bate-papo. Veja bem, professor, o que é um casamento? O casamento, ele não é, na verdade, tão somente, eu estou falando um casamento cristão, ele não é tão somente um mero contrato social, muito pelo contrário. Embora a sociedade e a legislação possa assim dizer que o casamento é um contrato social, até para a partilha dos bens, o casamento cristão ele é muito mais além do que isso. É isso que nós devemos ensinar e manter a palavra do Senhor para o nosso povo. Independente de época ou estações, quem estabeleceu o casamento foi Deus. O casamento é uma instituição divina, duradoura até o fim dos tempos, isto é, até o fim da vida daqueles cônjuges, né? Então o casamento não é um mero contrato civil, muito pelo contrário. Nós vemos que o casamento é uma instituição divina e como tal deve ser divinamente considerada, conforme recomenda-nos a palavra de Deus. Hebreus 13:4 fala da pureza que esse instituto deve ter, deve permanecer. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei bastante interessante, que nós estamos estudando sobre a questão, as problemáticas que surgem quando há um casamento misto, que deve ser evitado. Daqui a pouco eu vou falar sobre a vida cristã, sobre o cristianismo, né? Por enquanto nós estamos aí decorrendo nessa esteira das problemáticas do tempo de Neemias, ok? Alguém pode perguntar, professor, mas se o moço gosta da moça e a moça gosta do moço, eles se amam, o que isso implica, questão cultural ou não? É simples. O amor, é claro, um sentimento forte no coração dos dois. Faz parte basal de uma edificação de um lar. É muito importante isso. Mas não somente o amor, a confiança é um fator primordial para que haja um excelente casamento, né? E outros pontos que nós podemos mais para frente tocar no assunto, que não vem ser o caso aqui, né? E então alguém fala, mas eles se amam. O que impede que eles se casem? Mesmo que eles sejam de crenças diferentes, culturas diferentes, o que impede? Nada impede. Eles podem casar? Podem casar. Mas quem garante que
os problemas que vão surgindo devido a essa cultura diferente, as crenças diferentes, serão o suficiente para enfraquecer essa unidade e os dois passarem a viver uma vida infernal. É esse o objetivo da lição, trazer aí aos nossos alunos, principalmente aqueles que ainda vão contrair o matrimônio, que evitem o relacionamento com povos de crenças diferentes. Nós estamos tratando sobre os judeus, né? Porque Deus havia proibido que o seu povo casasse com as mulheres de outras nações, com mulheres estrangeiras. E Esdras e Neemias enfrentaram essa dificuldade a ponto que, quando tomaram conhecimento, Esdras arrancava a barba, arrancava os cabelos de tamanha angústia e sentou e chorou até a tarde, até que ele tomou uma decisão. E isto também comoveu o povo, e o povo viu que eles estavam errados, porque a aplicação da palavra de Deus faz com que as pessoas se arrependam. É claro, eles despediram suas mulheres e seus filhos, porque seus filhos eles já estavam involucrados, envolvidos em outro sistema cultural e estavam enfraquecendo a religião judaica. Naquela época não era difícil tomar uma decisão como esta. Hoje já se torna crime, né? Nós temos aí a ONU, por exemplo, ela... de 79, relacionada às mulheres, nós temos aí a carta, né? Deixa eu ver aqui onde que eu anotei, que a ONU fala aí dos direitos humanos, tanto para as mulheres, né? Em 1979, a ONU promulgou a Carta dos Direitos das Mulheres e também a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Isso foi antes dos direitos das mulheres. Os países signatários desse acordo, eles têm que obedecer isso. Então, jamais nós, hoje, na modernidade, poderemos tomar a mesma decisão para a solução dessa problemática que foi no tempo de Neemias. Bom, a questão dos judeus era casar com mulheres estrangeiras. Isso trazia uma certa revolta para muitas nações, porque diziam que os judeus eles eram exclusivistas, né? Então eles só podiam casar com pessoas da sua nacionalidade. Eles não poderiam casar com outras pessoas, que sejam homem ou mulher, de outra nacionalidade. Isso é um patriotismo, é uma preservação da própria linhagem e nacionalidade. Seria como nós brasileiros não casarmos com outras mulheres de outras nações, tão somente brasileira, que no caso não é o que a lição quer dizer, quer tratar, não. O que a lição aqui está dizendo é que o casamento misto, ele traz problemas e consequências para a vida cristã e para a igreja, e dependendo, é claro, como nós vemos, para a sociedade. Ele quer fundamentar, está fundamentado que um casamento feliz, de preferência que tenha aí os mesmos sentimentos, mesma crença do cônjuge, ok? Bom, vamos lá. Hoje, como nós podemos solucionar essa questão? Note bem, os judeus que Esdras e Neemias estavam tratando dessa problemática, o problema maior era casamento com mulheres estrangeiras, os asdoditas, as monitas, né? Amonita e outros. Trazia problema? Claro, eles tinham seus costumes e suas tradições, sua cultura totalmente diferenciada dos judeus. Então eles lutaram para que isso não prosseguisse avante. Resolveram aquele problema. E agora, para nós como cristãos, século XXI, sabemos que as matrizes religiosas, seja ela africana, asiática, ocidental, indígena, está permeada em todo o mundo. Hoje, século XXI, nós ocidental, nós do Ocidente,
80% da população, elas são de princípios religiosos cristãos. Então, note bem, como o nosso tema ele é muito mais complexo do que nós pensamos ou imaginamos. Para os judeus era mais simples, era só questão de nacionalidade. Não tinha essa, por exemplo, quem era de uma tribo, da tribo de Benjamim, poderia casar com outro da tribo de Judá, não tinha problema nenhum. Eles professavam o mesmo Deus, a mesma fé, e estavam embaixo da mesma Torá, da mesma lei. Quem era da tribo de Dan poderia casar com a tribo de Efraim, não havia problema nenhum. Nós temos um caso atrás relacionado às filhas de Zelofeade. Moisés falou, diga às filhas de Zelofeade que elas casem com quem quiserem, desde que seja no meio da sua tribo. Aí era questão da sociologia relacionada a partilhas de bens. Tá? Era uma questão jurídica relacionada a partilhas de bem, porque se uma das filhas de Zelofeade casasse com um homem ou um varão de outra tribo, o que pertencia a ela, que foi herdado dos seus pais, automaticamente passava para outra tribo. Isso gerou um problema com Moisés, juridicamente teve que resolver essa situação. Por isso que ele disse, diga para as filhas de Zelofeade que casem com quem elas quiserem, desde que seja no meio do seu povo, isto é, da sua tribo. Já para nós cristãos, já não funciona bem este ponto de vista. Por quê? 80% aproximadamente, 80 a 90% da população ocidental, elas são de origens religiosas cristãs. Embora, é claro, uma mescla de matrizes oriental, né, das filosofias religiosas oriental, seja ela budismo, hinduísmo, shintoísmo ou qualquer filosofia, modo de vida que seja. Também nós temos mesclado no nosso meio, vamos tratar aqui de Brasil, raízes africanas, os cultos afrodescendentes. Tá? Os cultos afrodescendentes, que na teologia é até conhecido como, vamos dizer, principalmente para o lado do espiritismo baixo. Tá? Não vou entrar nesses detalhes. Nas ciências da religião não tem nada a ver com essa questão. É só respeitar a religião do outro. Mas como nós estamos tratando aqui do nosso tema sobre casamento mistos, o nosso ocidente, 80% das pessoas têm princípios religiosos cristãos. Então nós temos o catolicismo, tá? O cristão católico, o cristão professante, tá? Da fé católica. Eles têm suas doutrinas relacionadas a vários pontos da Bíblia, mas eles professam a Cristo. Depois nós temos aí no século XVI a cisão. Eu vou voltar um pouquinho aqui, já que estamos tratando de histórias relacionadas a problemáticas de casamentos, né? Com pessoas de crenças diferenciadas. O tema é sobre as mulheres estrangeiras. Lá para os judeus, para nós, já é submeter-nos a um jugo desigual, casando com pessoas de crenças diferenciadas. No século XI, por exemplo, houve a cisão da Igreja Católica Ocidental com a Igreja Católica Oriental, né? Os ortodoxos. Veja bem, já houve uma cisão, questão de doutrinas diferentes, então já se evitava o casamento deste com estes. No século XVI, do catolicismo, foi subtraído, saiu do catolicismo o protestantismo. História de Martinho Lutero, né? Os pré-reformadores, John Hus e outros, e depois Martinho Lutero, Calvino e outros que participaram ativo da reforma. Então nós temos a reforma protestante. Agora note, os protestantes saíram do cristianismo católico. Está entendendo? Eles agora devem evitar o relacionamento conjugal. Quem é protestante, evita o relacionamento do cristão com cristãos católicos. Só que no nosso meio protestante já
há várias derivações, já há outros caminhos. Por exemplo, Calvino e Armínio pensam diferentes. Eu estou tratando de um assunto aqui muito mais aprofundado do que nós estamos pensando aqui. Então, Calvino e Armínio pensam diferente. Por exemplo, as igrejas históricas, seja ela presbiteriana, do Brasil, Primeira Igreja Batista e outras igrejas históricas, como nós temos muitos irmãos que são chamados de calvinismo ou igrejas reformadas, eles têm seu sistema de doutrinas diferenciados do arminianismo, né? Eles têm seu sistema de doutrina relacionado a sotérios, ou a doutrina da salvação, diferenciado. Então, um cristão de linha arminiana, se ele casa com um cristão de linha calvinista, também ele vai enfrentar problemas no seu relacionamento. Por quê? Choques doutrinários. Já não é choque cultural, mas choques doutrinários. Qual vai ser, vamos dizer assim, qual vai ser os procedimentos que eles devem tomar para restabelecer sua família ou criar os seus filhos. Seu filho, por exemplo, vai para qual igreja? Chegamos no protestantismo, né? O protestantismo avança para o pentecostalismo, início do século XX. Começa então os cristãos de linha pentecostal. Outro problema sério, que é exatamente esse ponto que nós, na maioria, assembleianos, estamos nele envolvidos. Cristãos de linha pentecostal, embora arminiano. Mesmo sabendo que temos alguns pentecostais que são de linha calvinista, isso também não influencia em nada. Mas, teologicamente falando, os cristãos de linha pentecostais têm pontos de vista doutrinários diferenciado dos irmãos reformados, dos calvinistas. Então, devemos tomar também cuidado. Veja como vai restringindo, né? Limitando para o jovem que ainda não concluiu um casamento, como nós vamos limitando o seu espaço. Então, o jovem pentecostal, de preferência, que case com o jovem pentecostal. Irmãos, isso é questão complexa para nós, porque todos professam a fé cristã, todos creem em Jesus Cristo. O que é fundamental ensinar para resolver essa problemática, que é um problema muito mais além do que nós imaginamos. Por isso que temos muitas perguntas aí de jovens, por que eu não posso casar com uma pessoa da Igreja Batista? Precisaríamos continuamente ensinar a palavra e dizer que existem doutrinas essenciais. Que doutrinas essenciais são essas? Independentes, eles são cristãos. Eles creem que Jesus Cristo veio em carne. Eles creem que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Eles creem que Jesus Cristo morreu. Eles creem que Jesus Cristo ressuscitou e que ele vai voltar um dia. Isso são doutrinas essenciais. É claro, nós temos as confissões de fé de cada segmento, de cada denominação. Por exemplo, a nossa declaração de fé, ela foi publicada em 2017. Ali estão as relações do que cremos, em que está fundamentada a crença pentecostal. Da mesma forma, os reformados, né, eles também têm sua confissão de fé, o Catecismo Maior, a Confissão de Fé de Westminster. São pontos doutrinários. O que não pode divergir, que não pode sair de rumo, né, diferenciar muito, são as doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas doutrinas secundárias, elas existem. Mas mesmo assim, em um relacionamento conjugal, essas doutrinas secundárias, que poderíamos dizer que não são essenciais, por exemplo, escatologia, tratos relacionados a milênio e outros assuntos, não são tão essenciais na fé cristã. Porém que causam divergências e são cristãos. Você vê como o problema é muito mais profundo do que nós imaginamos e até pensamos. Resumindo, o que o autor quer passar para nós como professores de escola dominical para ensinar para nossa igreja e principalmente a nossa juventude?
evitar problemas de ordem conjugal quando nos relacionamos com outras pessoas, não estrangeiras, mas de fé diferenciadas. Olha, está bem claro que se eu, como um cristão, eu estou falando como um cristão, seguidor de Cristo, independente da linha de segmento, da linha de pensamento, eu como um cristão, eu caso com uma pessoa que professa uma fé afro, né? Uma fé de matriz africana, claro que nós vamos ter dificuldades. Vamos ter dificuldades em nosso relacionamento em pontos de vistas. Tá? Aí está bem claro que é um choque evidente a todos. Mas agora, nós como cristãos, eu sou assembleiano, um jovem assembleiano, qual que é o problema dele casar com uma moça da primeira igreja batista? De uma igreja de linha de pensamento teológico reformado. Qual vai ser a dificuldade? Vai enfrentar? Vai enfrentar grandes dificuldades. Por quê? Este moço ou esta moça, ele é pentecostal, ok? Ele começa a orar, falar em línguas, eles creem nas diversidades de dons. Quem já é da primeira igreja batista, ou que seja presbiteriano da igreja brasileira e outros, eles são cessacionistas. Eles não creem que os dons espirituais permanecem. Isto é um problema que vai tomando raízes e forma nessa esteira da edificação de um casamento feliz. Por isso que deve-se evitar o casamento com pessoas de outras instituições que não professem, nem digo a mesma fé, porque todos eles professam a mesma fé no Cristo, mas chocam-se doutrinariamente. O assunto é mais sério do que imaginamos. Alguns pregadores já dizem e ensinadores, que há necessidade de uma reforma, outra reforma. Eu, particularmente, não sou favorável a este ponto de vista. Acho que o diálogo de reconstituição dos pontos doutrinários da fé cristã é mais importante do que uma reforma, uma nova reforma. Eu não sou dessa linha de pensamento. Outro ponto, veja que o pentecostalismo, surgido no Brasil no século XX, 1910 a seguir, o estudioso de ciência da religião, isso é, história da religião, vai nos dizer que no Brasil, que no ano de 1950, na década de 50 para 60, surgiu a segunda onda pentecostal, vindo à existência a Igreja Brasil para Cristo, Deus de Amor e outras dessas ramificações. Notem, segunda onda pentecostal. Um cristão que faz parte da segunda onda pentecostal, ele pode casar com um assembleiano que é da primeira onda pentecostal? Pode. Vai ter problemas doutrinários? Dificilmente afirmarmos que sim, relacionado às doutrinas, que as doutrinas são quase as mesmas, né, teologicamente falando, mas podem ter um pouco de dificuldades, porque tem determinados segmentos, por exemplo, na Igreja Deus Amor, diferenciados